Talvez uma das partes mais difíceis de mudar, perceber que nem todo mundo te acompanha durante a jornada. Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Amanda e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que muita gente acaba não falando sobre a questão de crescimento pessoal. O que acontece com as relações quando a gente muda? Porque não é só uma questão de mudança de hábitos, de diversões, mas também mexe com vínculos, com expectativas e com lugares que a gente ocupa. E isso dói muitas vezes, tanto nas pessoas quanto na gente. Então hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto, para a gente poder destrinchar como que é recomeçar e como a gente consegue balizar as nossas expectativas em relação às pessoas que não permanecem com a gente nesse processo de mudança. Então, se faz sentido esse tema para você, fica comigo, já deixa nos comentários se você está vivendo algum processo de recomeço, se você está tendo alguma dificuldade com as suas relações, com amigos, com parceiro, como que está acontecendo, né, esse processo de mudança na sua vida. Então, fica comigo nesse vídeo. Então, vamos falar primeiro sobre quando que a mudança acontece, né? Então, muita gente acha, principalmente as pessoas que nunca passaram por um processo de mudança, pelo menos uma mudança muito radical, elas acham que uma mudança começa do nada, né? Ah, a pessoa do nada acordou e falou assim, vou mudar, né? Vou mudar de emprego, vou mudar de relacionamento, vou mudar de vida. Não. Primeiramente, a mudança ela começa de uma forma silenciosa, dentro da gente, por meio de uma reflexão de incômodos, de dores internas, de anseios. Então ela sempre vai começar de forma silenciosa. Então primeiro a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa cabeça. Ela que fica ali maquinando, pensando o que está acontecendo, como que vai ser, por que eu tô com esse incômodo, por que isso aqui não tá, sabe? Por que isso aqui tá me tirando a paz? Por que antes era de um jeito, agora de outro? Então, essa mudança que começa por dentro, silenciosa, ela vai trazer esse tipo de questionamento, esse tipo de desconforto, porque o seu corpo e a sua mente falando, precisa mudar, precisa de um recomeço, eu preciso quebrar esse ciclo. E a partir do momento que você mudou essa forma interna de pensar, você começa a mudar também a sua forma de sentir as coisas. Então, como as coisas chegam em você, você já começa a sentir de um jeito diferente, né? Então, dá um exemplo, né? Você trabalhava numa empresa X, né? Enquanto estava tudo bem você ficar lá, né? E sua cabeça não estava pedindo por uma mudança em relação àquele ponto específico, estava tudo bem. Então, tudo que acontecia, você sentia de um jeito X. A partir do momento em que a mudança aconteceu na sua forma de pensar, coisas que talvez eram normais antes, agora você começa a sentir de uma outra forma. Então, o jeito com que as pessoas falam com você, o que te pedem, o que te mandam, então você começa a já sentir de uma forma diferente. E, por último, e não menos importante, é a forma como você age, né? Então, a mudança, ela acontece na gente em 3 etapas. Então, primeiro a gente começa a pensar nela, né? E começa a fazer essa mudança internamente. A partir do momento que a gente mudou internamente, né? A gente começa a sentir de uma forma diferente, porque escolhas que a gente antes fazia, não quer mais fazer agora. Então, certas coisas que antes eu permitia, eu não permito mais agora. Então, eu começo a sentir de uma outra forma. E, em terceiro, a gente começa a agir de uma forma diferente, que é a mudança que todo mundo vê, né? Quando você externa aquilo que já estava ali há algum tempo nos seus pensamentos, né? No seu planejamento interno. E o que acontece, que aí isso já quando chega nesse terceiro ponto, que é a forma de agir, que é quando as pessoas começam a estranhar. E não porque a sua mudança é negativa, mas porque é diferente. E o ser humano, ele tende a ser um pouco resistente ao que é diferente, porque ele já está acostumado com aquela versão antiga.
E para muitas pessoas, aqui tava bom, tava tudo certo, tava tudo bem, por que que mudou? Ai, por que que mudou o cabelo? Ai, por que que mudou de corpo? Ah, por que que mudou de emprego? Ah, por que mudou de namorado? Então as pessoas, elas têm o costume, elas tendem a questionar algumas mudanças que a gente faz porque elas já estão acostumadas com aquela versão antiga. Então, quando a gente externa, que a gente vai para essa terceira camada da mudança, que a gente externa a nossa mudança, é quando a gente começa a entrar em conflito com os nossos relacionamentos. Por quê? Porque é ali que as pessoas começam a enxergar a nossa mudança. E aí que as pessoas, muitas vezes, começam a questionar. É todo mundo que vai questionar, que vai ser contra você, que vai criticar? Não. Mas por muitas vezes, muitas pessoas, e a maioria delas, vão ser contra, vão te criticar, não vão entender esse seu processo de mudança, por que que você tá mudando, ai, fulano não para quieto, ai, de novo, ai, lá vem outra história. Então, nem todo mundo vai entender. Mas isso é um processo também natural da cabeça do ser humano, estranhar aquilo que é diferente. Principalmente se a versão anterior fazia sentido para ele. Aí que vai ter esse estranhamento mesmo. E tá tudo bem, você não precisa deixar de fazer o seu processo de mudança porque o outro estranhou, né? Lembro no último vídeo que a gente falou muito sobre como você se blindar da opinião do outro, mas sabendo conviver com o outro? É isso. Então, muitas vezes o outro vai vir dando opinião, você pedindo ou não, né? Mas você vai se blindar, né, dessa opinião e você vai seguir com o seu processo se faz sentido para você. E muitas vezes, nesse processo de mudança, de crescimento pessoal, vem com o julgamento dos outros a culpa, porque a partir do momento em que não tá todo mundo aplaudindo você, você se sente um pouco culpado, porque você começa a se questionar: poxa, eu não tô mais cabendo ali naquele ciclo de amizade, eu não tô mais cabendo ali naqueles lugares que antes eu frequentava. Poxa, será que eu tô sendo egoísta? Porque eu estou ignorando a opinião do outro, porque eu estou levando em consideração mais o que eu quero e o que eu penso do que o que o outro acha. Será que eu estou abandonando o barco? Será que eu não deveria permanecer ali naquela versão antiga para continuar com todo mundo que ficou naquela versão antiga? Então, nesse processo de crescimento, ele vem também muitos questionamentos em relação ao que você está fazendo, né? Então, tanto porque naturalmente as pessoas vão sentir sua mudança e automaticamente algumas pessoas vão mudar com você, mas também internamente. A gente sempre tem ali aquela vozinha, tipo, será? Será que você deveria estar fazendo isso? Será que vai dar certo, né? Então, e se, sabe? E muitas vezes a gente precisa entender que o crescer não é abandonar ninguém. É você deixar de se abandonar. Porque quando a gente fica preso numa coisa que não faz sentido pra gente, a gente está se abandonando. Então, muitas vezes a gente acaba se diminuindo para caber num lugar, para caber num relacionamento, para caber no emprego, seja lá o que for. Muitas vezes a gente se esquece, a gente se abandona para continuar naquele ciclo que não faz sentido para a gente continuar crescendo. Então, para a gente continuar crescendo, às vezes a gente vai precisar romper. Às vezes a gente vai precisar colocar um ponto final naquilo, e não que, nossa, é super ruim, mas às vezes não faz mais sentido para eu continuar evoluindo. Foi bom enquanto eu estive aqui nessa versão, mas agora eu preciso romper essa versão aqui para seguir uma outra. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente precisa se desprender dessas amarras e desses medos. Crescer faz parte. Se desprender de coisas antigas para ir para as novas também. Porque não tem como você assumir um lugar aqui se você está ocupando esse. Não dá para você ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Então, para você poder receber aquilo que você tanto quer, às vezes você precisa abandonar aquilo que está te prendendo. Muitas vezes a gente pede tanto e fala: meu Deus, né? Será que Deus não me ouve? Será que o universo está conspirando contra mim? Porque eu quero tanto aquilo, eu peço tanto aquilo, eu me esforço por aquilo e não vem. Mas muitas vezes você não vê que você está preso no passado, que você está preso num ciclo que não faz mais sentido, que você está preso em pessoas e coisas
que não faz sentido para sua vida. E enquanto você não se desprender daquilo, você não vai conseguir alcançar o próximo nível. Você não vai conseguir subir porque você está amarrado aqui. Não tem como. Então, muitas vezes, para a gente crescer e se desenvolver, a gente vai precisar encerrar um ciclo. Não é sempre, mas muitas vezes sim. Porque tem coisas que prendem a gente, que travam a nossa jornada. Então, não tenham medo de ir para esse próximo passo. De ter essa iniciativa de falar, tá, isso aqui foi bom enquanto durou, mas agora eu preciso evoluir. Eu preciso dar continuidade. Porque às vezes a gente fica tão preso naquilo que as pessoas acham, que a gente acha que só porque a gente está encerrando ali, colocando um ponto final num ciclo, às vezes se afastando de algumas pessoas, porque elas já não fazem também mais sentido, às vezes são pessoas que ao invés de te alavancar, te levam para baixo. A gente associa muito isso à briga. Eu me afastei é porque eu briguei. Não vou me afastar porque o que eles vão achar? Vão achar que eu tô com raiva, vão achar que eu não gosto mais deles, e não é isso, gente. Como eu comentei no último vídeo, a gente pode manter um contato esporádico com algumas pessoas, sim, mas às vezes a gente vai ter que romper aquela convivência diária, aquele contato muito próximo com pessoas que não acrescentam em nada na nossa vida e além de não acrescentar, ainda subtraem. E não quer dizer que você tá brigando, que houve, nossa, um Armagedon. Não! Muitas vezes é porque não faz mais sentido e tá tudo bem, você segue sua vida, a pessoa vai continuar seguindo a dela. E tá tudo bem. Não é briga, não é falta de amor, mas às vezes é uma falta de conexão ali, né? Às vezes você tá querendo viver uma fase, viver uma jornada que não se conecta com a jornada que a pessoa tá vivendo. Né? Então, chega aqui e faz assim, ó. E aí, como que você vai manter um contato muito próximo, muito perto de uma pessoa que tá numa jornada que não faz sentido para você? Como que você vai conseguir caminhar? Que tipo de troca você vai ter com essa pessoa naquele ciclo? Se você tá indo para um lado e eles estão indo para o outro. Se você quer crescer e evoluir, eles estão tudo bem ali onde eles estão. E não é uma crítica, cada um com o seu tempo, cada um com o seu processo. Mas muitas vezes a gente vai precisar se desprender um pouco. Não é, nossa, cortar 100%, romper 100%, brigar, não é isso. Mas às vezes a gente precisa falar, cara, eu tô vivendo numa outra vibe. Chega de festinha, chega de convitinho. Eu vou focar no meu, porque eu preciso chegar naquele objetivo. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou. Isso aqui não vai me levar a nada. Foi muito bom enquanto a gente esteve junto, mas para eu crescer eu vou precisar romper. Lembra da analogia lá? Acho que no primeiro vídeo eu falei da analogia do crescimento do músculo quando a gente faz musculação. Quando a gente faz musculação, o músculo se machuca, se rasga e na cicatrização o músculo cresce. Então a gente precisa muitas vezes romper, se rasgar para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Isso é totalmente normal, faz parte do processo do crescimento do ser humano. Então, eu precisei, com muita dificuldade, porque eu não tô falando que é fácil, mas eu precisei aprender que algumas pessoas fazem sentido numa fase, mas não vão fazer em outra. Que algumas coisas fazem sentido numa fase, mas não vão fazer em outra. E tá tudo bem. Faz parte do processo. Não se culpem por isso. Não achem que vocês estão sendo ruins, egoístas. Nossa, meu Deus, só pensando no próprio umbigo. Não. Faz parte. E o processo de mudança, uma vez que você teve essa coragem, que você mudou, que você já conseguiu romper os ciclos que não faziam mais sentido para você, a gente entra na parte do amadurecimento. E o amadurecimento, ele traz a consciência de que você fez e que era o certo a se fazer. Então, você começa a entender que não é sobre você se endurecer, nossa, virar uma pessoa fria. Não é isso.
Não quer dizer que você vai deixar de amar as pessoas, de ter contato com as pessoas. Não quer dizer que você se tornou uma pessoa ruim, que você se tornou uma pessoa fria, dura. Só quer dizer que você está amadurecendo, que você tem inteligência emocional para lidar com os afastamentos de algumas pessoas, com as críticas e também para lidar com os momentos bons, porque tem gente que não sabe lidar com o momento bom e acaba relaxando, acaba folgando. Vamos dar um exemplo de uma dieta. Uma dieta, um processo de emagrecimento. Você tá fazendo ali focado. Aí você fala, nossa, emagreci 10 quilos, então eu posso enfiar o pé na jaca. Gente, isso aí é imaturidade. Ué, você tá num processo mó legal e aí vem um momento feliz de você comemorar e você continuar persistindo, você vai lá e... porque eu perdi 10 quilos, eu vou engordar 20. É falta de maturidade. Falta de controle emocional do seu próprio corpo. Então, o amadurecimento, ele vai te ajudar muito a ter constância, porque ele vai trazer para você o entendimento. O entendimento que não é falta de amor, mas eu estou amando sem precisar me diminuir. Não é um egoísmo, mas eu entendo que eu preciso olhar para mim primeiro. E não porque eu vou ser ruim com o outro, mas para eu servir ao outro, para eu fazer o bem pro outro, eu tenho que estar bem. Então não faz sentido nenhum eu olhar para todo mundo e tentar ajudar todo mundo e eu estar um caco. Porque eu não vou servir para nada. Então, o amadurecimento traz esses entendimentos. E muita gente vai embora? Vai, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo tá afim de conviver com essa pessoa um pouco mais madura, com essa pessoa um pouco mais evoluída. Tem muita gente que quer ver você bem, mas não quer ver você melhor que elas. Isso incomoda. Isso incomoda muita gente, ver que você tá bem e que você tá melhor que elas. Não tô falando que é todo mundo, tem muita gente que tá junto com a gente, que tá vibrando do sucesso, que tá ajudando, que fala, poxa, força, vamos, bora, vamos junto. Que vibra pelo seu crescimento, que quer ver você feliz, que quer te ver bem. Mas tem gente que não. Tem gente que fala assim, eu quero ver você bem, mas quando vê que você tá ultrapassando, e não existe essa de, eu sou melhor que fulano. Mas, nossa, fulano tá um pouco mais conhecido que eu. Fulano tem, usar a analogia de rede social, fulano tem mais seguidor que eu. Nossa, fulano tá ganhando mais dinheiro que eu, fulano tá prosperando e eu não. E aí tem pessoas que, infelizmente, elas vão começar a olhar isso de forma negativa porque elas não conseguiram. Porque muitas vezes elas não tiveram coragem de fazer o que você teve. Elas não tiveram coragem de romper o ciclo que você teve coragem. Elas não tiveram coragem de rasgar o músculo para ver ele crescendo. Porque para você alcançar as coisas, você precisa de renúncia. Muitas vezes você vai sangrar, vai doer, vai sofrer primeiro. As coisas não vêm de graça. Só que tem muita gente que quer o palco sem passar por todas as dificuldades que quem tem o palco passou. É muito legal ver o fulano lá que tem sei lá quantos milhões de seguidores porque comprou um jatinho, porque lelele. Não. Mas você viu por tudo que a pessoa passou antes de chegar lá? Não. Então, pra mim é muito mais fácil eu criticar, você viu o que fulaninho fez? Olha que não sei o quê. Porque eu não tenho capacidade de evoluir igual a outra pessoa teve. E então eu prefiro criticar e achar os defeitos daquela pessoa que chegou aonde eu queria chegar e eu fui covarde e eu não cheguei, do que eu tirar a minha bunda do sofá e eu ir fazer a mesma coisa. Não do mesmo jeito, cada um tem o seu processo. Mas eu também ter essa coragem de romper ciclos. Eu também ter essa coragem de começar do zero. De muitas vezes sofrer, de ter dificuldade, de passar por muito cansaço, muito estresse, noites de sono. Eu não quero passar por tudo isso, mas eu tô ali de olho no amiguinho, então eu não vou passar por tudo que ele passou. Não tenho essa coragem, sou covarde. Mas eu quero criticar, por quê? Porque eu quero diminuir a pessoa. Eu me sinto tão pequeno que eu preciso diminuir aquela pessoa que chegou onde eu gostaria, mas eu não tive coragem, não tive vontade. Não me esforcei. Então, é muito importante durante esse amadurecimento que você entenda que muitas pessoas não vão acompanhar a sua mudança, o seu crescimento. Muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar para trás.
E vai ficar com você aquelas pessoas que são de verdade, aquelas pessoas que realmente estavam com você. E essas que ficarem, elas vão ficar mesmo. É aquelas pessoas que você fala assim, cara, eu posso contar mesmo com essas pessoas. Essas aqui são pessoas que eu vou levar pro resto da vida. Quem entende a mudança do outro, o amadurecimento do outro, o crescimento do outro, sem olhar com um olhar de julgamento, de cobiça, de inveja, são as pessoas que a gente leva para a nossa vida. E muitas pessoas ficam pelo caminho. Ou porque acabou a compatibilidade, nem todo mundo é ruim, tá? Tem pessoas que ficam porque acaba ficando não compatível. A pessoa não quer caminhar no mesmo ritmo que você, às vezes ela nem critica, mas ela também não quer viver essa vibe aí, né? Da mudança, do crescimento. E ela acaba ficando pelo caminho, porque ela tá afim de uma galera que também tá ali na mesma coisa que ela, né? E você tá afim de crescer, de evoluir, você quer pessoas que queiram crescer e evoluir junto com você. Porque um ajuda o outro, um segura na mão do outro. Enquanto um tá caindo, o outro vai lá e puxa. Então tem que ter gente na mesma energia, na mesma vibe. Porque senão dá uma travada. As pessoas com quem você se relaciona fazem toda a diferença para como você vai caminhar e como você vai trilhar os seus caminhos. Então é muito importante você entender quem fica e quem você vai deixar ir. E eu queria deixar como mensagem, né, para você que está vivendo esse processo, que muitas vezes bate a dúvida, né? Você fala, ai, poxa vida, será que eu tô fazendo certo? Será que não tá? Não tem nada de errado você mudar e você crescer, né? Obviamente, eu sempre digo isso e repito, né? Sem passar por cima de ninguém, sem prejudicar ninguém, né? O mundo é muito grande, tem espaço para todo mundo crescer e se desenvolver. Então a gente não precisa passar na frente de ninguém. A gente pode caminhar lado a lado daquelas pessoas que também querem o que a gente quer, que querem vencer, que querem progredir, que querem essa mudança, que querem ter uma vida plena, uma vida cheia de luz, de prosperidade, de coisas boas. E tem uma galera que não tá afim. E tá tudo bem. Aqui não é sobre criticar o outro, aqui é sobre desenvolvimento pessoal. Se a gente tá afim de desenvolver, beleza. Quem não tá, deixa a pessoa seguir a vida dela. A gente caminha com quem quer caminhar com a gente ajuda quem quer ser ajudado. Não dá pra gente fazer pelo outro o que o outro tem que fazer por ele. Não dá pra gente querer mais pelo outro do que ele mesmo. A gente pode ajudar, mas a pessoa primeiro precisa querer e precisa permitir. E é isso. Essa é a reflexão dessa semana. Para mim, pessoalmente, foi uma semana de concretização de mudanças, né? Para quem me acompanha nas minhas redes sociais, né? Então, foi uma concretização de uma mudança, né? O começo ali, né? Dessa virada de chave que eu venho fazendo há alguns meses. E eu senti que eu precisava falar sobre isso, né? Porque eu mesma estou vivendo esse processo e, obviamente, a gente tem que quebrar alguns ciclos e começar outros, faz parte, né? Então, nem tudo a gente vai conseguir levar, aquilo que a gente consegue bem, aquilo que a gente não consegue, tá tudo bem. Foi bom enquanto durou e a gente segue o nosso caminho de crescimento, de evolução. E é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ser avisado quando tiver novo vídeo. Compartilha também com quem está vivendo essa fase de mudança, de recomeço, para que a gente possa também alcançar mais pessoas e poder ajudar as pessoas nesse desenvolvimento pessoal. Bom, muito obrigada para quem esteve até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.